E aí, pessoal? Hoje é um dia maravilhoso por aqui, ó. Ó, em compensação, quente pra caramba. Esperei um pouquinho o sol baixar para poder vir aqui pro sítio, para poder fazer uma... Na verdade, não é nem uma revisão, né? É só pra gente poder soltar a caixa do resgate, do segundo resgate, né? Então, hoje fazem o quê? Quase 48 horas pós-resgate. Então hoje eu vou alimentar e vou liberar o enxame. Então esse é o ponto. Eu estou bem feliz porque ontem eu dei uma passadinha aqui no apiário e eu consegui ver, sabe o quê? Diferente do resgate, do primeiro resgate, essa caixa, ela se comportou diferente. Por quê? Teve menos cortação de favo. Eu não vou dizer que não teve o mesmo cheiro, tá? Mas, pelo fato de ter deixado, assim, o enxame, assim, com o ovado bem reduzido, com uma tela, assim, de... Pessoal, façam isso, assim, ó, principalmente os principiantes, né? Façam isso. Tô aqui em cima do Jeep para dar uma olhadinha ali nas coisas. Vou sentar aqui um pouquinho pra gente trocar uma ideia. Sentar não, vou ficar de pé mesmo. Olha lá essa vista, pessoal. Olha que coisa incrível. E tem a abelha trabalhando, hein? Mas olha só, eu quero falar aqui uma coisa que é o seguinte. Façam isso, viu? Eu coloquei essa tela excluidora de rainha na borda, ali no ovado. E assim, a forma como o enxame se comporta e a forma como formigas podem atrapalhar, enfim, qualquer outro predador que tente atrapalhar, ele não consegue. Porque é como se houvesse uma barreira ali de abelhas, né? Então, digamos que morreram algumas abelhas, elas ficam ali na porta ainda, vixe, só tem 4 quadradinhos para passar, né? Então, hoje eu vou soltar esse enxame e vou alimentar ele. Então, assim, esse é o planejamento, tá? Pode ser que eu chegue e alguma coisa tenha acontecido assim, fora do comum, fora do normal? Pode. E aí paciência, né? Mas até ontem estava tudo certo. Eu tô bem com expectativa assim, lá no topo com esse enxame. Por quê? Bom, primeiro porque, cara, eu capturei a rainha. Então assim, só o fato de ter capturado a rainha, e não é capturar a rainha, pessoal, é capturar a rainha, vai, a 3 metros de altura, com uma ideia, com um insight que veio assim, do nada. Então eu acho que essas coisas são muito legais. Então eu acho que faz muito sentido, sabe? Faz muito sentido quando essas coisas acontecem e a gente consegue, né, fazer acontecer. Eu sempre falo que quando a gente coloca energia na parada, tudo que você colocar energia vai acontecer. Você só precisa intencionar as coisas, sabe? Você só precisa ter... Eu não vou falar foco, porque falar foco é clichê demais. Mas eu acredito que você só precisa colocar energia naquilo que você quer executar, entende? E dar tempo ao tempo. Não dá pra gente virar a chave, as coisas não. Tem uma expressão em inglês que eu gosto muito que é overnight success, né? Tipo assim, não existe sucesso do dia pra noite, entende? Então assim, quanto mais a gente conseguir intencionar, colocar ali foco, energia, dedicação e ao mesmo tempo a gente conseguir dar tempo ao tempo, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. E assim, eu não estou dizendo isso para falar assim, ah, cara, eu estou incrível nos resgates e tal. Não, não é isso não. É que assim, eu já fiz alguns resgates e desses alguns, nenhum deles funcionou bem, tá? Nenhum deles funcionou bem. Por quê? Formiga, cheiro na caixa,
às vezes o que eu levei dentro da caixa, rainha fugiu, não consegui capturar a rainha, enfim, caos instalado, formiga comeu. E esse resgate foi interessante até aqui, tá? Pelo menos assim, até ontem. Ele foi interessante, por quê? Porque cara, eu vi um negócio que eu não tinha visto ainda, entende? Que é o enxame trabalhando como se ele tivesse lá, onde eu resgatei ele. Então, para mim isso foi muito legal. E também, esse enxame, ele representa para mim eu tenho um apego emocional com ele, né? Tipo assim, há 3 dias eu tenho contato com esse enxame, eu já tenho um apego emocional com ele. Mas é verdade, o fato de ter conseguido capturar a rainha, isso mexe completamente comigo desde que eu estou trabalhando como nesse hobby, né? De trabalhar com as abelhas, essa coisa de apicultura, né? Aliás, se você é novo nesse canal, aliás, você está caindo aqui de paraquedas, ou se você já assiste os meus vídeos, se você não é inscrito, eu tenho um recadinho, aliás, eu não, tenho um recadinho nenhum para você. A Tarja Preta te mandou te dizer isso aqui, ó. Eu tô aqui no apiário. Eu vou pegar uma amostra da Tarja Preta e vou mandar pelo correio para sua casa, se você não se inscreve nesse canal, hein? Então você já viu, né? Você já viu o que eu falei aí da tarja preta. Ninguém quer saber de uma tarja preta dessa. Ó, não existe manejo de recuo que ajude uma genética de abelha dessa. Então, se eu fosse você, eu não teria nenhuma campeira da tarja preta aí no seu apiário. Então, vamos lá. Só uma ameaça? Depende, depende. Se inscreve aí nesse canal. Mas olha só, eu estava falando sobre esse enxame, ele ter eu considerar emocionalmente ele bastante, né? Então, nesse processo de estar aqui estudando, trabalhando, colocando em prática, tendo esse apicultura como hobby, foi um resgate para mim muito interessante. A forma como esse enxame ele chegou aqui foi muito interessante. Como ele está trabalhando até ontem, estava muito interessante. Então hoje eu quero ter a esperança de olhar para esse enxame e ver que pelo menos está entrando pólen, né? Os outros enxames lá, tanto a tarja preta quanto a caixa 02, e as divisões que eu fiz, estão entrando ali bastante pólen. Então tem pólen aqui na região, né, no pasto apícola por aqui. Então eu quero ver esse enxame prosperar. E lembrando que é uma genética, né, que assim, pelo menos ali no resgate não era agressiva, tá? Tanto quanto o enxame que eu trouxe para o apiário que eu peguei lá na garagem de casa, né? Então também não é um enxame muito agressivo, apesar de que no momento em que ele percebeu que eu mudei a caixa de lugar, chegou uma abelha e bateu no meu ouvido, na cabeça, não sei se queria ferroar, né? Mas enfim, ou seja, se ela estiver ameaçando e não estiver ferroando, já está ótimo, né? Então, tem alguns enxames, né? Tem alguns enxames que eles são significativos, eles chamam a atenção. Tanto quanto a tarja preta, a caixa 02, que eu chamo ela de preguiçosa, esse enxame aí de resgate, né, que eu já vou liberar ele lá e alimentar. Então, vamos lá para o apiário para a gente continuar essa conversa. E eu quero saber de você aqui, qual é o enxame do seu apiário que é mais, você tem ali um apego emocional grande por ele. E quando eu falo apego emocional, porque eu quero testar ele em várias coisas. Então eu quero testar ele na produção de mel, eu quero ver quanto que esse enxame vale, entende? E eu gosto muito de pensar nisso, né? Quanto que cada enxame vale, se você parar para prestar atenção. Então essa conta ela é interessante se a gente pensa semestralmente e anualmente. Ah, Pedro, mas você nem é apicultor, você já está falando de venda? Pessoal, é o seguinte, eu tenho apicultura como hobby, mas a minha atividade profissional principal, ela tem a ver com estratégias de vendas para inúmeros negócios, né, que eu dou consultoria, dou mentoria, venderem mais. E para isso eles precisam de um posicionamento diferente, entende? Então assim, sobre vender mais, sobre ajudar empresas a se posicionarem, entende? E ao mesmo tempo criar essas estratégias para que isso se torne algo sólido no mercado delas, esse é o meu papel. Essa é a minha principal atividade, entende? Então, quando eu falo de resultados dentro da apicultura, ou quando eu falo de uma caixa, né, de uma colmeia, que eu quero que ela tenha
eu quero analisar o resultado de por exemplo, eu resgatei um enxame durante 6 meses ou 1 ano, quanto que esse enxame me rende? Eu gosto demais dessas contas, entende? Só que não é só conta, né? Você precisa ter estratégias de vendas para você testar isso na prática, né? Então esse que é o meu papel em inúmeros negócios que eu dou mentoria, dou consultoria, e não seria diferente nesse hobby que eu estou fazendo, né? Então, vamos ver hoje esse enxame, porque esse enxame ele promete. Só o fato de ter resgatado a rainha onde eu resgatei. Aliás, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui no card para você ver o vídeo desse resgate. E bora lá para apiário continuar essa conversa, vai? Bora lá. Eu vou alimentar essa colmeia, tá? Eu vou alimentar essa colmeia aqui e vou tirar daqui essa tela excluidora aí de rainha, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar, tá? Para poder colocar a alimentação. Eu vou usar aqui um cano PVC. E estou usando também 500 ml xarope energético para ajudar elas a terem mais ânimo, mais força. Bora, tadinhas, elas já estão aí num processo que já vai fazer 3 dias, que ela está aí sem alimentação, e ela está tocando terror, viu? Tá trabalhando pesado. Então assim, a minha felicidade dessa colmeia, pessoal, tá? A minha felicidade para com essa colmeia tem a ver com o quê? Tem a ver com o fato dela, de ter conseguido capturar a rainha. Então assim, obviamente, eu não quero, eu poderia deixar mais tempo a rainha presa? Bom, poderia, mas aí seria irresponsabilidade da minha parte. Mas por que irresponsabilidade, Pedro? Ué, pessoal, eu não, assim, que eu saiba, tá? E que eu já vi, já estudei, é isso aí, 3 dias. Mas eu entendo que tem gente que deixa uma rainha trancada, sei lá, 1 semana, não tem problema. Só que eu não sei, tá? Eu não sei se isso se aplica, por exemplo, a enxames de resgate. Então aqui o que eu vou fazer? Vou soltar hoje, obviamente que eu não gostaria que a rainha fosse embora, né? Então é por isso que eu deixei aqui, eu vou fazer as contas aqui certinhas, tá? Então, hoje fazem 48 horas, tá? Daqui a pouquinho faz 48 horas que essa colmeia chegou aqui, então não foi alimentada, rainha tá lá dentro, então eu acho que não vai dar ruim. Olha, ó, tem uma, não sei, deixa eu ver ali, ó, tem uma formiga lá aqui, ó, bem aqui, ó. Ó, tá tentando entrar a formiga. Não sei se tá dando para vocês verem, tá tentando entrar. Mas aparentemente não conseguiu, de tão forte que o enxame está. Eu não tô vendo, pessoal, o enxame chegar com pólen. Não tô. Deixa eu me aproximar mais aqui. Como a gente não vai abrir a caixa, não tem muito o que ver também, né? Mas vamos lá. Eu tô achando ainda que o alvado vai ficar muito grande, pessoal. Tô pensando ainda diminuir ele um pouco mais. Como eu poderia fazer isso? Talvez com espuma? Talvez com espuma. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa, pior que aqui eu não tenho. Tudo que eu tinha eu usei nas outras caixas, mas eu vou fazer o seguinte. Eu acho que tem uma caixa ali que vai dar para usar. Bom, então vamos lá.
Eu vou, já dei um tempinho aqui para elas. Deixa eu jogar um pouquinho mais de fumaça. E é isso. Rainha, espero que você esteja feliz no seu novo lar. Espero que você esteja feliz no seu novo lar. Deixa eu ver aqui se tá pegando legal. No alvado aqui, tá? Só que aqui, desse jeito aqui vai ficar meio ruim. Deixa eu ver se eu diminuo o tripé aqui, pessoal. Paciência aí. Paciência aí. Tenham paciência, porque isso aqui é tempo real, tá? Acho que agora dá pra ver, né? Dá pra ver bem. Então vamos lá. Eu vou tirar isso aqui. Ixi, espanou. Então já que espanou, eu vou ter que pegar lá embaixo uma chave. Aguenta aí, pessoal. Tenho uma mania, às vezes, de não trazer todas as ferramentas. Então vamos lá. Ó, pra vocês verem, né? Tô aqui tranquilão. Joguei um pouquinho de fumaça, mas elas não estão nada agressivas. Então aqui eu vou abrir. Isso aqui foi uma dica de um inscrito do canal. Achei que, assim, pelo menos pra mim, fez muito sentido de colocar isso daqui. Então vamos só alimentar esse enxame aqui, pessoal. E lembrando, né? Eu tô achando que essa caixa ela tá muito torta, hein? Talvez precise colocar. Acho que ela caiu da pedra. Preciso colocar uma pedra aqui para deixá-la um pouquinho mais reta, porque eu tô com medo desse xarope derramar e muito. Deixa eu ver se eu acho uma pedra grande aqui, pessoal. Acho que agora tá mais aceitável, hein, pessoal? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Fixei aí. Agora é só colocar o xarope e deixa o pau cair a folha, deixa essa galera se alimentar bem.
Não encaixou bem não, viu? Por causa da tampa. Essa tampa aí não é padrão. Espero que não escorra. Mas de qualquer forma aí já tá dando uma boa reduzida no alvado. Vamos ver se eu consigo ainda reduzir um pouquinho mais. Mas é isso. Aqui, pessoal, não tem muito mais o que a gente possa fazer, né? Então o manejo, aparentemente, ele tá feito. Agora é contar com a beleza desse enxame aí, né? E com a força desse enxame e deixar as abelhas limparem caso escorra. Porque eu já falei, aqui a gente tem um baita problema com relação a formigas, né? Então as formigas aqui elas não perdoam, aqui o bicho pega mesmo, né? Então eu espero de verdade que esse enxame segure a onda e prospere, tá? Então essa que é a ideia. Então vamos deixar ali o pau cair a folha. Tô bem assim ansioso para abrir essa caixa, porque para mim, eu já falei, né? Foi muito especial assim pegar essa rainha. Então, vamos que vamos, né? Então, estou bem ansioso para poder ver como é que esse enxame está prosperando. O enxame da primeira caixa também, né? Da primeira caixa. O enxame do primeiro resgate. O enxame do primeiro resgate não teve assim tanta sorte, né? De ter a rainha. Ele teve que ser puxado, né? Eu vou deixar o vídeo aqui no card, caso você não tenha assistido o vídeo da revisão do primeiro enxame de resgate que a gente fez aqui no canal e a primeira revisão dele, tá? Então vou deixar esses dois vídeos aqui no card para você acompanhar, caso você não tenha acompanhado. Ali, ó, a galera tá se alimentando bem, ó lá. ,500 ml de xarope, né? Então, tá bom para começar. Então, aí depois dos 7 dias, a gente vê como é que tá lá dentro. E aí a gente insere cera nova, vamos ver como é que tá, se tem postura da rainha, se tem postura nova. Bom, tô bem animado com esse enxame. Se vocês tiverem alguma dica sobre esse enxame, né, o que fazer no quesito de o que analisar desse enxame daqui 7 dias, pode deixar aqui nos comentários, vai ser bem legal ver o que vocês pensam, o que vocês fariam, acho que isso é o mais interessante, né? O que você faria. E no mais é isso aí, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Checa aí para ver se você está inscrito nesse canal. Eu não vou querer mandar para você, ó, uma amostra daquilo ali, ó. Você quer uma amostra? Ó, veja bem. Veja se você quer uma amostra disso aqui, ó. Quer uma amostra disso aí? Isso aí tá trancada. Toda vez que eu vou ali, eu volto cheio de abelhas. Você quer uma amostra dessa aí? Eu acho melhor não, hein? Já pensou? Uma amostra, olha só. Tanto que tá começando aqui a encher o saco. Uma amostra da tarja preta aí na sua casa. Ou no seu apiário. Pois é. Se você não se inscreveu nesse canal, acho que eu vou ter que mandar pro correio uma amostra da tarja preta. Eu acho que você não vai querer, não é mesmo? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, dá um like aí nesse vídeo, vai. E bons manejos para você. A gente se vê no próximo manejo também. Tamo junto.